Você é autenticamente feliz? Você é integralmente feliz ou apenas experimenta momentos muito efêmeros e passageiros de felicidade? São momentos de alegria que se até alternam com momentos de tristeza em sua vida. O que é a felicidade autêntica e como que o homem alcança a chamada felicidade autêntica ou a felicidade integral? Na verdade, a felicidade é uma ciência e ela precisa ser compreendida com profundidade para que, suficientemente esclarecida, o homem possa dar passos consistentes em relação a ela. Vem comigo nessa reflexão do Literacura, que nós estamos começando uma nova série sobre a ciência da felicidade à luz da psicologia atomista, ou seja, à luz da obra, do pensamento, da filosofia, da psicologia e da espiritualidade desse grande gênio e santo da humanidade que foi Santo Tomás de Aquino, que como nenhum outro pensador iluminou esse tema. A própria psicologia, muitas vezes, ela vai tratar o tema da felicidade, não se aprofundando devidamente quanto à questão da felicidade mais profunda e substancial do homem, deixando a desejar em suas abordagens e reflexões esse tema. Se preocupa muito com o tema da saúde mental ou da normalidade, mas não se aprofunda definitivamente no tema da felicidade autêntica, a não ser algumas abordagens que ousaram ir mais a fundo e que estão apropriadas devidamente pelo olhar da psicologia positiva. Antes de começar essa reflexão acerca da felicidade, eu convido quem acompanha a Literacura a compartilhar o vídeo, a fazer comentários, tocar aí o sininho para receber as notificações. Então vamos lá, comecemos a pensar sobre a questão da felicidade. O que é a felicidade? Para a gente entender o que é a felicidade, a gente precisa compreender primeiramente o que é a realidade. Porque não há formulação possível da felicidade se não há uma formulação clara acerca da própria estrutura da realidade. O que nós podemos entender como essa estrutura do real? Quando nós olhamos para a realidade através do olhar da razão e não o olhar da superstição, porque o olhar da superstição é um olhar baseado na cegueira, portanto um olhar confuso, quase que é esquizofrênico, porque perde o sentido de conexão com as coisas, mas o olhar da razão não. A razão é a parte superior do homem e é através dela que o homem pode integrar dentro de si o seu sentido de realidade. E ao olharmos para a realidade, nós podemos já de imediato compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, existem coisas. Há existências. Em segundo lugar, não apenas existem coisas, mas existem coisas que produzem outras coisas. E existem coisas que sentem as coisas, que entendem, inteligem as coisas. Portanto, há uma hierarquia na realidade. A pedra existe, os minerais existem, até mesmo os planetas, os satélites, as estrelas existem, mas não sentem, porque são estáveis e fixos e não podem se mover a partir de si mesmos. Aquilo que tem existência não necessariamente tem sensação. À medida em que nós vamos subindo na hierarquia da vida, nós percebemos que há coisas que não apenas existem, mas de alguma forma sentem, produzem outras realidades, como o mundo vegetativo. A ânima vegetativa está acima do mundo mineral. Ali há uma vida biológica mais complexa, produzindo novos sabores, novos tons, novas cores, dotado de realidades que vegetam, que produzem fruto,
que produzem alguma forma, ainda que bastante limitada, mas alguma forma de vida. Acima da ânima vegetativa, a ânima sensitiva, os animais que procriam e que têm o movimento a partir de si próprios. Os animais estão no nível hierárquico acima dos vegetais, porque eles são dotados de sensibilidade, são dotados de sentidos e até sentidos apuradíssimos, muitas vezes superiores ao do homem, como a visão da águia, que é muito superior à visão física do homem, como o olfato do cão, que consegue rastrear odores a quilômetros de distância, como o odor do urso também. Vamos dizer assim, toda aquela realidade, aquela hierarquia sensitiva e apetecente dos animais. Os animais, eles são movidos pelos seus apetites, fundamentalmente pelos apetites relacionados à sua conservação e à sua procriação na vida, a perpetuação da espécie e a conservação do próprio indivíduo dentro daquela espécie. Assim está o homem em relação aos animais. O homem, ele não apenas existe, ele não apenas sente, mas ele também intelige, ele compreende. E quando nós vamos falar acerca da felicidade, não há a felicidade nesses níveis inferiores de existência, nesses níveis hierárquicos. Porque, na verdade, esses níveis hierárquicos, eles existem em função do homem. Eles pertencem a mundos muito menores do que o homem. O acesso à realidade das coisas é sempre um acesso imediato. O urso polar, por exemplo, não sabe que existe um leão na África, assim como o leão africano não sabe que existe um urso polar no Polo Norte. Ou seja, são recortes de realidade muito menores e imediatas. E os animais não têm acesso a essa compreensão global que o homem tem, que sabe que existe tanto um urso como um leão. O homem, ele não tem um acesso à realidade de forma fragmentada como os animais, mas um acesso à realidade numa perspectiva totalizante, em que ele tem, por causa da sua potência intelectual, a capacidade de abranger ou assimilar todo o cosmos. E aí entramos na questão fundamental para a felicidade, que é o tema da cosmovisão, porque não há a possibilidade de se chegar à realização da felicidade sem se desenvolver devidamente a compreensão. Apenas o ato da compreensão, a inteligência, torna o ente capaz de se tornar feliz. Agora, apesar do homem ser capaz de se tornar feliz, para início de conversa, compreender que ele não existe em função do mundo, mas é o universo que existe para o seu olhar, e isso está a própria hierarquia das coisas. O homem não existe em função do sol, não existe em função dos vegetais, não existe em função dos animais, mas todas essas realidades, por maiores que sejam, por mais duradouras que sejam do que a vida humana no acontecimento terrestre, todas essas coisas estão ordenadas para a alma do homem, para o despertar da sua alma, para o despertar de sua consciência, para a sua capacidade de integrar toda esta realidade. Ao integrá-la, compreender o sentido subjacente, dos sentidos que ele vai integrando na realidade pelo seu intelecto. Isso vai o despertando para uma compreensão cada vez mais apta e madura em direção ao bem, ao belo e ao verdadeiro, e que é o objeto de sua felicidade, e que podemos colocar aqui como sendo o sumo bem. Sumo bem é aquilo que é o bem máximo, que está acima de todos os outros bens, e é apenas esse bem que é capaz de tornar
um homem feliz. E dentro dessa ciência da felicidade, entendendo que toda a ordem da realidade, ela é estruturada, ela é desenhada, ela é sustentada para o olhar do homem, para que o homem, através do seu olhar de inteligência, o seu inteligir, compreenda essa ordem, consiga se conectar a ela e, com isso, se associar, se vincular, se unir ao sentido subjacente a essa ordem do real, que é o próprio sumo bem. E Santo Tomás ele vai levantando algumas perspectivas de felicidade que inibem o homem ao encontro da sua própria felicidade, porque o homem pode errar, apesar de ser inteligente. Ele pode errar no caminho da sua apreensão daquilo que vai torná-lo legitimamente, plenamente, estavelmente feliz. Então, a primeira grande questão que Santo Tomás coloca é se a felicidade do homem está nos deleites sensíveis, nos prazeres sensoriais, nos gozos do corpo, naquilo que é a parte sensorial do homem. Santo Tomás pergunta: é possível os deleites carnais ou os deleites sensoriais serem o sumo bem? E Santo Tomás de Aquino diz: não, não é possível. Ele não é possível porque, na verdade, a parte sensorial do homem é a sua parte inferior. E sendo a sua parte inferior, é aquela parte que o coloca em contato empírico com a própria realidade dos animais. E por ser, vamos dizer assim, uma operação que não visa um fim, mas uma operação que visa apenas uma manutenção, os prazeres do sentido não têm uma realização final, não têm um sentido de finalidade. São meios, e tudo aquilo que é meio de operação não pode constituir o fim de uma operação, porque é o fim de uma operação que vai realizar aquela natureza no sumo grau de perfeição. O homem não é capaz de atingir a sua perfeição através dos seus próprios sentidos, que é a sua condição humana, a sua camada entitativa, da sua entidade, a sua camada mais limitada. Quando o homem ele busca se realizar ou busca felicidade nos prazeres sensoriais, ele está apenas confundindo prazer com felicidade. Então ele está tendo um erro de compreensão, uma espécie de miopia psicológica, que sofreram, por exemplo, os chamados filósofos epicuristas da Grécia Antiga, que achavam que a felicidade estava nos prazeres do corpo, que também é tão bem escrito no livro da Sabedoria, no Antigo Testamento, dentro do cânon católico, que está dito ali. Vamos aproveitar ao máximo, vamos nos alegrar ao máximo, vamos nos entregar aos prazeres do corpo, vamos celebrar a vida através dos nossos sentidos, porque comer, beber, se alegrar, copular, esta é a parte que cabe ao homem. Não, esta não é a parte que cabe ao homem. O homem não vai alcançar a sua altura na sua parte de baixo, seja a copulação, seja a alimentação, os prazeres do sentido. Isso existe apenas para a manutenção da vida humana e isso já vem traduzido dentro de uma experiência de prazer, que foi, por sua vez, determinada, definida e desenhada ao homem pelo sumo bem. Caso o homem busque nos seus sentidos a sua razão de ser feliz, ele vai ficando cada vez mais vazio animicamente, cada vez mais desplugado de si mesmo, perdendo a conexão com a sua própria alma, se alienando no processo. Como diz uma metáfora da sabedoria oriental, o homem tolo é aquele que tenta matar a sede bebendo a água do mar, ou seja, ele fica mais desidratado e mais sedento, mais insaciável, vazio existencialmente. Começar a abordar o tema da felicidade, Santo Tomás ele vai pela via da eliminação. Ele começa por eliminar
todas aquelas coisas que confundem a felicidade do homem, em que o homem tenta buscar nelas a sua própria felicidade e realização existencial, mas não as encontra e acaba se frustrando e se tornando infeliz no sucesso, porque para ir ao encontro da felicidade há a necessidade da consciência. Apenas a consciência, apenas a inteligência que vai tocar as realidades acima do homem, porque só aquilo que está acima do homem é capaz de torná-lo feliz. O que está abaixo, ou seja, os seus sentidos, a sua experiência sensorial com coisas inferiores a ele mesmo, seja a carne do animal com o qual ele se alimenta, seja o fruto da árvore ou da videira que ele colhe para fazer o seu vinho, todas essas coisas são realidades inferiores ao homem, existem em função do homem e não o homem em função delas. Essas coisas, elas não são aptas para tornar o homem feliz. As realidades sensoriais existem, no entanto, o homem precisa transcendê-las para que possa continuar em sua elaboração em direção à felicidade e o sumo bem. Até o próximo Literacura.